Quem é você quando ninguém está assistindo? E se o seu verdadeiro eu for realmente uma versão adormecida de você, moldada pelas expectativas que nunca foram verdadeiramente suas, sua mente é realmente sua, ou apenas um eco das vozes de outras pessoas? Carl Jung escreveu uma vez: até que você consciente ou inconsciente, ele direcionará sua vida e você chamará de destino. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu que estava agindo contra sua própria natureza, tentando se encaixar em uma versão de si mesmo que não fazia sentido para você? Todos nós, em algum momento, olhamos no espelho e sentimos que algo estava errado, como se estivéssemos vivendo a vida de outra pessoa. Talvez você tenha crescido e lhe disseram que precisava ser mais racional quando tudo em você estava chorando por emoção. Ou talvez você sempre viu o mundo através de olhos sonhadores, mas foi forçado a manter seus pés acorrentados à versão de outra pessoa da realidade. Este vídeo é para você, aquele que já se sentiu deslocado sem saber o porquê. Hoje, não vamos apenas explorar os 4 tipos de personalidade de Jung, mas também o que eles revelam sobre a verdade mais profunda de quem você realmente é. E talvez, pela primeira vez, você comece a entender por que certas decisões o drenam, enquanto outras pessoas fazem você se sentir vivo. Desde a infância, fomos moldados como argila por mãos invisíveis. Cultura, pais, professores e nossos próprios esforços para serem aceitos. Você é muito sensível. Você precisa ser mais lógico. Pare de sonhar muito. Quantas vezes você já ouviu coisas assim? E quantas dessas frases, sem você perceber, se transformaram em paredes internas, limitando silenciosamente quem você é? Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas vive sob uma identidade que não é verdadeiramente deles. Ele não estava falando sobre ser falso, ponto. Ele estava falando sobre condicionamento. Essa programação silenciosa que nos faz acreditar que somos um certo tipo de pessoa, quando de fato estamos apenas desempenhando um papel. Talvez você tenha um impulso natural de criar, imaginar e conectar ideias abstratas, mas está preso em um trabalho que requer apenas repetição. Ou talvez você tenha uma mente prática e realista, que vê o mundo com clareza, mas você passou sua vida se sentindo inadequado por não sonhar grande o suficiente. E a parte mais cruel de todos, a sociedade celebra certas maneiras de ser e sufoca os outros. Ser lógico é admirado. Ser sensível é visto como fraqueza. Mas e se tudo isso estiver de cabeça para baixo? Jung propôs que cada um de nós opere, desde tenra idade, com uma função dominante, uma lente natural através da qual vemos e interagimos com o mundo. Mas essa lente raramente é respeitada. Na maioria das vezes, é suprimido, ridicularizado ou simplesmente ignorado. E quando isso acontece, um sintoma aparece. Um que todos sentimos até certo ponto: desalinhamento interno. É esse sentimento de funcionar no mundo, mas sem nenhum entusiasmo real. Como se a vida fosse feita de esforço constante, decisões pesadas, relacionamentos que o drenam. Mas aqui está o ponto de virada. Você não nasceu para funcionar, você nasceu para fluir. Imagine viver em harmonia com a maneira como sua mente realmente funciona, tomando decisões com facilidade, sentindo-se energizada por suas escolhas, construindo relacionamentos que não o drenam, mas o nutrem. Conhecer sua função dominante e, mais importante, identificar o que você está reprimindo em si mesmo é o primeiro passo para a transformação. E não é uma jornada sobre mudar quem você é, mas em lembrar quem você sempre foi antes do mundo ensinar você a esquecer. Você já se sentiu exausto após um dia inteiro de interações sociais, mesmo que estivesse sorrindo o tempo todo? Ou talvez você tenha notado que, quando está sozinho, sua mente ganha vida de uma maneira quase mágica, mas a sociedade continua pressionando você a estar mais presente. Talvez você tenha se acostumado a pensar que isso significa que você é um introvertido. Ou talvez alguém uma vez o rotulado como extrovertido demais, apenas porque você gosta de ambientes animados. Mas, e se eu lhe dissesse que todas essas definições são equivocadas? Carl Jung revolucionou a maneira como entendemos o comportamento humano, mostrando que introversão e extroversão não tem nada a ver com ser tímido ou falador. Esses rótulos que a cultura pop jogou contra nós são simplificações brutas de algo muito mais profundo. Para Jung, a verdadeira diferença está na direção de sua energia psíquica.
Os introvertidos direcionam sua energia para dentro para ideias, reflexões e imagens internas. Os extrovertidos, por outro lado, canalizam os deles para as pessoas, experiências e eventos externos. Essa distinção muda tudo. O introvertido pode ser um excelente comunicador, um artista cênico ou mesmo um político, desde que encontre tempo para recarregar em silêncio e solidão. E um extrovertido pode ficar quieto, absolutamente. Mas eles precisam de conexão, estimulação externa e estar no mundo para se sentir vivo. A confusão reside em acreditar que o comportamento visível define quem somos. Mas o comportamento é apenas a ponta do iceberg. A psique humana opera em muitos níveis mais sutis. E se você se julgar apenas pelo que os outros podem ver, está perdendo o acesso à sua verdadeira essência. Você já se forçou a agir de uma maneira que parecia certa para os outros, mas se sentiu profundamente errado para você? Esse sentimento de estar em uma festa e sentir que você está usando uma máscara, ou está sozinho, mas venceu com uma inquietação insuportável, porque cada parte de você anseia por uma conexão. Estes são sinais de que você pode estar vivendo contra a sua natureza dominante. Jung não viu introversão e extroversão como caixas que devemos nos encaixar para sempre. Ele os viu como atitudes psíquicas, tendências que moldam a maneira como existimos no mundo. E enquanto todos nós possuímos os dois, sempre será dominante. É como ter um olho dominante. Você vê com os dois, mas um dá ao mundo sua clareza. Agora, pense sobre isso. Quantas vezes você ignorou sua atitude dominante porque parecia errado para as pessoas ao seu redor? Quantas opções de carreira, amizades ou decisões de estilo de vida você tomou tentando se adaptar em vez de se expressar? E pior, quantas vezes você julgou alguém por ser diferente de você? Um introvertido pode ver o extrovertido como superficial ou excessivamente hiper. O extrovertido pode julgar o introvertido como frio ou desinteressado. Mas tudo isso é a projeção enraizada em nossa própria luta para aceitar que existem várias formas de vida igualmente válidas. Esse entendimento muda nossos relacionamentos, aprofunda nossa compaixão, remodela a maneira como vemos os outros e, o mais importante, a maneira como nos tratamos. E aqui está o ponto mais importante. Introversão e extroversão são apenas a entrada do labirinto. Jung viu essas atitudes como gateways que direcionam a energia para dentro ou para fora. E através desses gateways, emergem as 4 maneiras fundamentais de processar a realidade: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Cada pessoa tem uma dessas 4 funções como sua dominante, e elas se combinam com a atitude psíquica, introvertidas ou extrovertidas, para formar o tipo psicológico único de cada indivíduo. Portanto, a verdadeira pergunta não é: sou introvertido ou extrovertido? É: qual é a minha função dominante e como isso se expressa interiormente ou externamente? Você pode ser um pensador introvertido, um filósofo silencioso que disseca ideias em sua mente, ou um pensador extrovertido, um estrategista que estrutura o mundo ao seu redor. Você pode ser um intuitivo extrovertido, um inventor visionário sempre perseguindo a próxima grande ideia, ou um intuitivo introvertido, o místico que sente padrões profundos que ninguém mais pode ver. Você pode ver como essa combinação abre um universo inteiro de possibilidades? Você já parou para se perguntar por que algumas decisões o drenam completamente, enquanto outras fazem você se sentir como se estivesse em um estado de fluxo, como se a vida estivesse finalmente se movendo para o ritmo certo? Não é uma coincidência, é porque, desde o início de sua vida, sua mente está operando de acordo com uma função psicológica dominante. Uma maneira natural e profundamente enraizada de processar o mundo que molda tudo: suas escolhas, suas lutas, seus talentos, seus medos. Jung chamou isso de função dominante ou primária. Mas aqui está o ponto crucial: a maioria das pessoas nunca descobre o que é deles. Desde tenra idade, somos ensinados a olhar para fora, a se encaixarem, a atender às expectativas. E assim, passamos anos, às vezes décadas, usando uma lente que não é nossa, forçando uma lógica que não nos pertence, fingindo sentir coisas que não fazemos, suprimindo uma imaginação que poderia nos libertar. Jung identificou 4 maneiras principais de perceber e julgar a realidade: pensar, sentimento, detecção e intuição. Cada uma dessas funções é como uma bússola interna que orienta como você interpreta o que vive,
o que sente e o que escolhe. Além disso, cada uma dessas funções pode se expressar de maneira introvertida ou extrovertida, criando não apenas 4, mas 8 modos de expressão diferentes. Mas não se preocupe com os rótulos por enquanto. O que importa é entender o que está acontecendo dentro de você. Quando sua função dominante é ignorada, ou pior, reprimida, tudo parece pesado, desconectado e artificial. Mas quando você se alinha a ele, o mundo se revela com notável clareza. Se sua mente é governada pela função de pensamento, você provavelmente é guiado pela lógica, análise e estrutura. O mundo precisa fazer sentido para você. Problemas são oportunidades de organização. Se esse pensamento for extrovertido, você tende a aplicar a lógica ao mundo exterior, criando sistemas, estratégias e soluções práticas. Você é como um engenheiro mental que procura eficiência e clareza em ação. Se o seu pensamento é introvertido, a lógica vive dentro de você. Seu processo é silencioso, profundo e quase invisível para os outros. Você quebra ideias até atingir o núcleo deles. Você questiona tudo e muitas vezes mantém suas conclusões para si mesmo. Não por timidez, mas porque você ainda está refinando sua própria verdade. Por outro lado, se sua função dominante está sentindo, sua bússola não aponta para o que é racional, mas para o que é significativo. Você julga o mundo com base em harmonia, conexão e autenticidade. Se o seu sentimento é extrovertido, você sente os outros como se fossem você. Você pega a atmosfera emocional ao seu redor com uma sensibilidade quase instintiva. Sentir é sua bússola. Não aponta para o que é racional, mas para o que é significativo. Você julga o mundo com base em harmonia, conexão e autenticidade. Se o seu sentimento é extrovertido, você sente os outros como se fossem você. Você pega a atmosfera emocional ao seu redor com uma sensibilidade quase instintiva. Você sabe o que dizer, quando dizer e como manter a paz. Mas há um custo. Às vezes você se perde porque está sempre tentando cuidar dos outros. O sentimento introvertido, no entanto, é silencioso e intenso. É uma ética profunda, uma moralidade pessoal que ninguém vê, mas que impulsiona todas as decisões. Este tipo raramente busca aprovação. Eles agem porque sentem que está certo, mesmo que ninguém entenda. Por causa disso, eles geralmente se sentem sozinhos em um mundo que parece não falar a mesma língua do coração. Agora, imagine alguém dominado pela função de detecção. Este é o tipo de pessoa que vive no aqui e agora. Tudo é real, tangível, sensorial. Não há espaço para abstrações infundadas. Se esse detecção for extrovertido, a pessoa mergulha no mundo com todos os 5 sentidos abertos. Eles agem, reagem e executam. Eles são práticos, diretos e diretos. Eles vivem com os pés firmemente no chão, mas às vezes perdem o caminho porque estão constantemente perseguindo o próximo estímulo. A sensação introvertida, por outro lado, é feita de memórias, experiências internas e impressões sensoriais profundas. Ele valoriza o que foi vivido, o que é conhecido e o que resistiu ao teste do tempo. É confiável e consistente, mas pode resistir à mudança por medo de perder a estabilidade. E então temos a função de intuição, talvez a mais misteriosa de todas. Aqueles que são guiados por isso não veem o mundo como ele é, mas como poderia ser. Eles vivem através de visões, padrões e conexões invisíveis. Se a intuição for extrovertida, a pessoa se tornará uma fonte infinita de ideias, possibilidades e invenções. O mundo é um campo aberto para a descoberta. Mas há um risco de nunca terminar nada, já que sempre há uma nova possibilidade à espreita na esquina. A intuição introvertida, por outro lado, é como uma chama tranquila. Não explode, ilumina lentamente. As pessoas com essa função geralmente têm ideias repentinas, quase proféticas. Eles não explicam, eles apenas sabem. Eles sentem que algo está chegando, mesmo que não possam dizer o porquê. Mas como eles são focados para dentro, eles lutam para expressar o que sentem. Por causa disso, o mundo geralmente os vê com suspeita. O que Jung nos oferece aqui não é uma fórmula para encaixar em nossa identidade, mas uma lente através da qual ver a complexidade da psique. Você não é apenas uma dessas funções. Você tem todos eles, mas em uma ordem específica. Enquanto sua função dominante governa sua mente, os outros, especialmente a função inferior, foram bem nas sombras. Eles geralmente sabotam nossos relacionamentos, nossas decisões e nós. Você já sentiu que algo dentro de você está sabotando suas decisões?
Mesmo quando tudo parece logicamente certo, você já exagerou em situações simples, como se houvesse uma parte de você que você não pode controlar, que insiste em aparecer quando você menos espera. Jung chamou isso de função inferior, a parte de sua personalidade que foi empurrada para o porão da sua consciência, reprimida, negligenciada, ignorada. E é exatamente lá que seu maior potencial de crescimento está. A função inferior é como uma criança esquecida em um canto escuro da alma. Não desaparece. Espera. Ele espera o momento certo para se mostrar. Empurrado para o porão de sua consciência, reprimido, negligenciado, ignorado. E é exatamente lá que seu maior potencial de crescimento está. A função inferior é como uma criança esquecida em um canto escuro da alma. Não desaparece, espera. Ele espera o momento certo para se mostrar. Às vezes, ocorre durante uma crise emocional, às vezes em nossos sonhos, outras vezes em nossas projeções para os outros. Ele mantém tudo o que evitamos sentir ou admitir raiva não expressa, vulnerabilidade negada, a necessidade de controle disfarçado de altruísmo. A função inferior é o oposto da função dominante, e é exatamente por isso que nos incomoda tanto, porque nos força a sair da nossa zona de conforto mental e emocional. E se você é um pensador racional, sua função inferior pode estar sentindo. Por isso que você pode se sentir perdido quando se trata de lidar com emoções intensas. Seu próprio ou de outras pessoas. Você pode se distanciar, desligar, ficar frio, não porque não se sente, mas porque nunca aprendeu a lidar com o que sente. Se você é um tipo de sentimento, sua função inferior pode estar pensando e sob pressão, pode agir sobre impulso emocional sem clareza lógica. Então vem a culpa, o questionamento por que não posso ser mais racional. A verdade é que você pode. É que você nunca trabalhou esse músculo antes. Se você é um tipo de detecção prática, pode se perder em abstrações, evitando o pensamento a longo prazo. E se você é um intuitivo idealista, pode ignorar completamente o presente, tropeçando nos detalhes que considera irrelevantes, mas que são realmente essenciais. A função inferior está sempre tentando chamar nossa atenção. Ei, há uma parte de você que está sendo esquecida. E quanto mais você ignora essa voz, mais alto ela passa pela ansiedade, explosões ou autossabotagem silenciosa. É por isso que, nas palavras de Jung, a coisa que você mais precisa será encontrada onde você menos deseja procurar. Mas essa função esquecida não é apenas uma fraqueza. É o mapa do tesouro. Ele mantém exatamente o que você precisa para se tornar inteiro. Jung chamou esse processo de integração e individuação, a jornada de se tornar quem você realmente é, não apenas quem o mundo esperava que você fosse. E esse processo não é linear, nem é confortável, porque exige que você enfrente tudo o que evitou dentro de si. Exige que você pare de correr, que você enfrente o espelho, não o físico, mas o espelho interno, aquele que reflete o medo de não ser suficiente, o peso das expectativas, os desejos ocultos que você não ousou nomear. Mas quando você começa a integrar essa sombra, algo extraordinário acontece. Você para de viver em guerra consigo mesmo. Você para de julgar suas emoções como fraqueza. Você começa a aceitar que o sentimento também é uma maneira de saber, que racionalizar nem sempre significa evitar, que imaginar não está escapando, e que agir no presente não significa desistir de seus sonhos. Você começa a entender que não precisa ser apenas uma coisa, que não precisa viver a vida como se tivesse um papel fixo em uma peça. Você pode ser inteiro. A função inferior, quando integrada, não é mais uma ameaça. Torna-se um aliado silencioso, um reservatório de força, sabedoria e equilíbrio. O pensador aprende a se sentir, a sensível aprende a pensar, a prática começa a sonhar, e o sonhador aprende a construir. E assim, uma nova versão de si mesmo nasce, não melhor, não pior, mas mais honesta, mais conectada, mais humana. Jung acreditava que essa integração era o verdadeiro objetivo da existência humana. Não ser perfeito, não ter sucesso. Começa a sonhar, o sonhador aprende a construir, e assim, uma nova versão de si mesmo nasce. Não é melhor, não pior, mas mais honesto, mais conectado, mais humano. Jung acreditava que essa integração
era o verdadeiro propósito da existência humana. Não ser perfeito para não ter sucesso, mas ser verdade. Tornar-se quem você é com toda a sua luz e sombra. Ele disse: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E talvez agora essas palavras façam mais sentido do que nunca. Porque se você chegou até aqui, algo em você já começou a despertar. O olhar que se vê com mais compaixão. A escuta que reconhece seus próprios silêncios. O coração que começa a aceitar até o que antes era inaceitável. A verdade é que você nunca foi quebrado. Você foi apenas fragmentado. E agora, com todas as peças colocadas na sua frente, a escolha é sua: continuar vivendo atrás da máscara de uma função dominante, ou para começar a integrar tudo quem você é. A pergunta não é mais qual é o seu tipo, mas quais partes de vocês ainda estão negando. Este é o convite, e esta é a jornada. Não para se tornar outra pessoa, mas finalmente voltar para casa. A verdade é que, durante a maior parte de nossas vidas, fomos treinados para se encaixar, para escolher um caminho, uma postura, uma maneira de ser e ficar lá, presos, como se a complexidade de ser humana pudesse ser reduzida a um rótulo ou 4 letras em um teste. Mas Jung nos mostrou algo infinitamente mais profundo. Você não é apenas sua função dominante. Você também é tudo o que você reprimiu, negou ou esqueceu. Você é o todo, a clareza da razão e o caos da emoção, a solidez do presente e o mistério do que ainda está por vir. Você não precisa mais viver como se estivesse lutando contra si mesmo. Você pode viver em harmonia com sua própria natureza. E essa harmonia começa com o autoconhecimento. Não é do tipo superficial construído a partir de clichês ou horóscopos de revistas, mas um tipo honesto de conhecimento, às vezes desconfortável, que exige coragem para enfrentar o que você prefere não ver, mas o liberta. Porque quando você entende como sua mente funciona, seus conflitos internos ganham contexto, sua dor ganha significado, e suas escolhas deixam de ser apenas reações. Eles se tornam expressões conscientes de quem você realmente é. E talvez ao longo deste vídeo, você sentiu esse reconhecimento silencioso. Uma memória, como se algo dentro de você estivesse despertando lentamente, voltando para casa. Agora, quero oferecer a você algo que não é para todos, mas é para você. Para você que chegou até aqui, procurando respostas mais profundas sobre quem você é e para onde sua vida está indo. Eu criei algo que vai além de um livro. Eu construí um mapa para a alma, um manual que combina ciência, filosofia e pensamento crítico para ajudá-lo a quebrar padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde o início. Este não é um e-book cheio de citações bonitas. É um guia para aqueles que não suportam mais viver no piloto automático. Se algo dentro de você está pedindo mudanças, para o crescimento, para maior clareza, então esse é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse o manual de autotransformação agora. Não leia por curiosidade. Leia porque sua vida depende disso. E se você decidir começar essa jornada, não será o mesmo no final do caminho. Lembro-me claramente do momento em que encontrei pela primeira vez a teoria de Jung. Eu era manual de autotransformação agora. Não leia por curiosidade. Leia porque sua vida depende disso. E se você decidir começar essa jornada, não será o mesmo no final do caminho. Lembro-me claramente do momento em que encontrei pela primeira vez a teoria de Jung. Eu estava sentado em uma antiga biblioteca, passando pelas páginas amareladas de um livro que eu não tinha intenção de ler. Mas lá, entre termos técnicos e diagramas da mente, há algo iluminado dentro de mim. Pela primeira vez, senti que alguém havia colocado em palavras o que sempre senti, mas nunca soube explicar. Como se Jung estivesse falando diretamente comigo, sussurrando: você não está quebrado. Você está apenas tentando viver com uma parte de si mesmo que ainda está dormindo. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje, que você não está errado. Que não precisa se moldar para se encaixar em uma forma que nunca foi feita para você. Que existe um tipo de liberdade que você não ganha por aí. Mas aqui, quando você realmente se aceita com sombras e luz, com razão e emoção, se essa jornada o tocou de alguma forma, se alguma parte de você se viu neste espelho psicológico que exploramos juntos, convido você a dar um passo adiante. Deixe um comentário.
Qual dessas funções você acha que está reprimindo? Qual parte de você está pedindo para ser ouvida? E se este vídeo fez sentido para você, bem, você já sabe o que fazer como comente, assine e compartilhe. Não está fora de obrigação, mas porque nós dois sabemos que o algoritmo é muito parecido com a função inferior. Funciona melhor quando é reconhecido. E sejamos honestos, se você chegou até aqui, é porque você merece mais conteúdo como esse, do tipo que não simplifica demais, mas se aprofunda. E antes de ir, dê uma olhada nos vídeos que aparecem na tela. Um deles pode apenas manter a próxima grande mudança em sua consciência. Mas qual? Você só saberá se assistir, porque essa jornada de autodescoberta está apenas começando. Ponto.